Olá, meu nome é Rebeca, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje iremos abordar sobre algumas características dos sistemas dos anelídeos. O primeiro sistema que iremos abordar é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar apresenta uma epiderme com células sensoriais, cobertas por uma fina cutícula e transparente, que os protegem da dessecação. Existem também glândulas mucosas que ajudam a manter a superfície umedecida, que é fundamental para a respiração cutânea e por esse motivo a epiderme é muito vascularizada. A parede do corpo do animal apresenta camadas de músculos circulares e longitudinais. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo e são protostômios, com a boca se desenvolvendo antes do ânus durante a fase embrionária. Os anelídeos são geralmente onívoros, embora existam espécies carnívoras, algumas inclusive hematófagas que se alimentam de sangue como as sanguessugas e outras herbívoras. O alimento então ele vai entrar no organismo do anelídeo pela boca, passa pela faringe, pelo esôfago e chega no papo, onde ele vai ser lubrificado e umedecido. Então vai sair do papo, o bolo alimentar é transportado para a moela, onde vai ser triturado no processo chamado de digestão mecânica. Após ser triturado na moela, o bolo alimentar vai para o intestino, onde vai ocorrer a digestão química, com auxílio das enzimas digestivas. Essa digestão é, portanto, extracelular, e os nutrientes que são absorvidos pelo organismo através de estruturas chamadas de secos intestinais. Os alimentos não digeridos durante esse processo compõem as fezes, que são eliminadas pelo ânus. O sistema circulatório desses animais é fechado, com o sangue correndo, portanto, no interior dos vasos. O plasma sanguíneo apresenta hemoglobina dissolvida, sendo essa molécula responsável pelo transporte de oxigênio no animal. Apresenta também vasos longitudinais dorsal, onde o sangue circula em direção à parte anterior, e o vaso ventral, que circula para a região posterior, ligados por vasos transversais em cada segmento. Os vasos são contráteis e bombeiam sangue por movimentos peristálticos. Na região anterior, alguns desses vasos laterais estão rodeados por células musculares, funcionando como corações laterais ou arcos aórticos. A respiração dos anelídeos pode ser realizada de diferentes formas. A maioria das espécies apresentam respiração cutânea. A pele fina e úmida dos anelídeos permite as trocas gasosas com o ambiente, que é auxiliado pela hemoglobina, um pigmento que auxilia no transporte de oxigênio. Outras, no entanto, apresentam inspiração branquial. Em muitas poliquetas, por exemplo, existem estruturas chamadas parapódios que atuam em outras funções, como as brânquias. A excreção dos anelídeos vai ocorrer através de metanefrídeos. Esse sistema existe uma estrutura chamada nefróstoma, que é onde vai ocorrer a absorção das excretas presentes no celoma ou na corrente sanguínea e então armazená-las até a excreção por poros chamados nefridióporos. Cada metâmero de um anelídeo possui um par de metanefrídeos e esses animais excretam produtos na forma de amônia. Os anelídeos possuem sistema nervoso ganglionar, apresentando um par de gânglios chamados de gânglios cerebrais, localizados na região dorsal do corpo, próximos à faringe dos anelídeos. Nestes gânglios, há uma concentração de corpos celulares que são regiões de neurônios. Dos gânglios cerebrais, partem dois cordões nervosos que se estendem por toda a região ventral do organismo. Nesses cordões também se formam gânglios, que
que se localizam aos pares em cada metâmero do corpo. Alguns anelídeos, como os poliquetos, possuem na região inferior do corpo órgãos sensoriais como tentáculos e olhos. Já os oligoquetos, como as minhocas, possuem células sensoriais ao longo do corpo que são relacionados com a percepção de alteração do meio ambiente. O sistema reprodutivo dos anelídeos apresenta processos específicos para cada classe. As poliquetas mesmos são animais dioicos, com sexo separado, possuindo então organismo macho e fêmea. Esses animais eles apresentam células germinativas que são responsáveis pela formação dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo. Então, esses gametas eles são liberados na água e a fecundação vai ocorrer quando eles se encontrarem. E então ocorrerá a formação do zigoto, que irá se desenvolver em uma larva, que é chamada de larva trocófora, posteriormente em um indivíduo adulto. Então, as poliquetas elas apresentam fecundação externa e com desenvolvimento indireto, ou seja, ela ocorre fora do organismo e há a formação de larva. Já os iridíneos, como as sanguessugas, são monóicos. Então, com um único indivíduo, eles apresentam células germinativas femininas e masculinas. Esses organismos, então, eles vão realizar a fecundação cruzada, que vai fazer com que o indivíduo introduza o gameta masculino dentro do organismo do outro. E assim, ambos os indivíduos são fecundados no processo de reprodução. Dentro do organismo de uma sanguessuga, o espermatozoide pode fecundar o óvulo, originando um zigoto que se desenvolverá em um organismo jovem dentro de uma estrutura chamada casulo. Os erodíneos, portanto, eles apresentam a fecundação interna e cruzada e com desenvolvimento direto, ou seja, uma fecundação dentro do indivíduo cruzada, porque são a troca de gametas entre indivíduos e com desenvolvimento direto, ou seja, sem a forma larval. A reprodução das minhocas apresenta uma reprodução similar às dos erodíneos, né? Então, os oligoquetos eles são monóicos, também são chamados de hermafroditas, possuem umas bolsas localizadas na região ventral de seus metâmeros, que são chamados de receptáculos seminais, que possuem então a função de armazenar espermatozoides externos durante o processo reprodutivo. As minhocas elas possuem sistemas reprodutores masculinos com testículos, vesícula seminal e próstata, e femininos com ovários e ovidutos. Assim como os erodíneos, os oligoquetas eles também realizam a fecundação cruzada. Então há a troca de espermatozoide entre os indivíduos. Os espermatozoides de um organismo ficam armazenados nos receptáculos seminais de outro organismo. A liberação do gameta feminino só vai ocorrer com o auxílio de uma estrutura chamada de clitelo. É no clitelo que há uma produção de muco reprodutor. Esse muco vai formar uma estrutura mucosa chamada casulo. O casulo vai possibilitar o processo de liberação desses óvulos para que sejam fecundados pelos espermatozoides, que estão armazenados nos receptáculos seminais. Essa fecundação ela pode ocorrer nesses casulos de muco. É considerado por uma fecundação externa. Então, o casulo é liberado no ambiente após a fecundação, as células fecundadas se desenvolvem em zigoto, em embrião e, posteriormente, em um organismo adulto, sem fase larval, portanto, em desenvolvimento direto. Os anelídeos eles são de suma importância no ambiente, porque se alimentam de restos vegetais e animais mortos, e então, dessa forma, vão reciclar a matéria orgânica. Quando, ao fim da sua digestão, liberam um adubo orgânico rico em nutrientes, esse adubo é ótimo para o desenvolvimento de vegetais, então vai favorecer a agricultura. Além disso, quando se movimentam no interior da terra, eles vão movimentar uma enorme quantidade de solo, fazendo com que fique mais arejado, devido aos túneis que esses anelídeos irão cavar, e vai receber uma maior quantidade de água. Então, este imenso e intenso movimento vai permitir a mistura do solo de camadas mais profundas com as camadas mais superficiais,
incorporando também gases atmosféricos. Existem várias espécies de anelídeos que são importantes para os seres humanos como fonte alimentar indireta, como a minhoca, que é feito a farinha de minhoca, usada na ração animal, e as minhocas também, como isca, além de realizar a reciclagem da matéria orgânica, aumentando sua fertilidade, aumentando a fertilidade do solo. As sanguessugas medicinais também são importantes. Elas estão sendo utilizadas para a diminuição da pressão sanguínea em tratamentos de edemas e ferimentos, além de também estar sendo usado para a regeneração em enxertos e implantes de dedos e outros apêndices. Bom, é isso. Este é meu e-mail para qualquer dúvidas. Obrigada. Até mais.